2020 já está cheio de atividades e o programa História da Vida retoma suas dicas para auxiliar você, professor, em sua sala de aula. Hoje a nossa temática foca Darwin e seu tempo, além de novidades para a revista História da Vida. Eu sou Michelson Borges. E eu, Nádia Silveira. Continue conosco. O História da Vida volta já. Muito bem, Michelson, a gente retornou, ano novo, revista também renovada. Tem coisa nova, boa aí, né? Tem, não tem? Mas antes da gente entrar na parte da revista, conta um pouquinho pra gente sobre essa perspectiva do criacionismo para 2020 na educação adventista. Tem muita novidade interessante aí, mas a maior delas, sem dúvida, é um marco histórico, né? Lá numa das ilhas do arquipélago de Galápagos, onde fica justamente a estação científica Charles Darwin. A gente poderia chamar o berço? Ou é exagerado? Não deixa de ser, porque, como a gente vai ver daqui a pouco, né? Sim. Darwin, ao passar por lá, teve grandes insights para levar avante a sua ideia de evolucionismo, aquilo que foi conhecido como teoria da evolução. Né? Então, realmente, o arquipélago de Galápagos, que fica mais ou menos 1.000 quilômetros mar adentro da costa do Equador, ele se tornou famoso por conta dessa passagem do grande naturalista inglês, Darwin, quando esteve lá no século XIX. Não fosse isso, seria realmente uns pedacinhos de terra e pedra ali perdidos no mar, né? Mas com uma fauna muito rica, uma flora muito rica. Nós estivemos lá, né, em 2017. Foi um privilégio. Participamos de um evento científico com expedições, com pesquisas, palestras, né? Produzimos um artigo na ocasião e foi muito interessante. Então a novidade é que de lá até agora, né, nesses anos de intervalo, nós teremos agora a concretização, a realização de um sonho, que é a construção e inauguração de um museu, né, o Origins Museum of Nature. É um museu de criacionismo lá em Galápagos. Né? E eu me recordo que no nosso último encontro, inclusive, houve todo um movimento para que a gente pudesse fazer doações, todos aqueles que quisessem. Sim. Eu participei um pouquinho. Eu também participei, né? Então, assim, é bom ver que aquilo que a gente... com que a gente contribuiu, né, o sonho foi realizado. Se torna realidade. Só que é bom dizer o seguinte, que não é apenas uma provocação, né? Porque, veja, é um museu criacionista que fica na Avenida Charles Darwin, no fim da qual você encontra a Estação Científica Charles Darwin. Claro que é um local estratégico, mas ali já estava a Escola Adventista também, né? A ideia é apresentar de uma forma bonita, simpática, sem agressões, né? O que é o criacionismo, para que as pessoas possam ali comparar os modelos, né? E entender um pouquinho o que é essa versão alternativa para as origens, que é justamente o criacionismo. E vale a gente ressaltar, eu me lembro, na época na qual nós estávamos lá, que fizemos inúmeras gravações na Universidade Corporativa da Algumas Educação estão no canal, inclusive, Exatamente, vale a pena você recorrer lá e dar uma olhada. A Escola Adventista ela é muito bem vista e respeitada no local, né? Então, só isso também já traz uma satisfação para o coração da gente, né? E outra coisa, né? Esse museu não é só para divulgar o criacionismo, né? Quem tiver o privilégio de ir até lá, e talvez no futuro até se faça um tour virtual, porque o acesso não é tão simples, né, para chegar até Galápagos, você vai perceber que são 7 ambientes e 2 deles têm que ver com a sustentabilidade, porque é um ponto forte naquelas ilhas ali, esse cuidado com a natureza, com a flora e com a fauna. Realmente são fauna e flora frágeis, né? Precisam de um cuidado todo especial. Então ali o arquipélago respira essa coisa de preservação e o museu reflete isso. E o último dos 7 ambientes fala de saúde, né? Você como ser humano precisa cuidar de você, assim como cuidar da terra. Então tem toda uma filosofia muito bonita assim, que não é só divulgar o criacionismo, ou a Bíblia, ou coisa parecida, né? É bem científico e muito bem pensado a proposta do museu. A gente volta a comentar sobre Galápagos no decorrer aqui do nosso programa, mas vamos para aquela outra parte, falar um pouquinho da nossa revista para esse ano. O que vai ter de novidade, afinal de contas? Olha, a novidade é que você está participando de forma ainda mais efetiva do impresso, né? É bom lembrar que a revista ela é produzida para as escolas adventistas em todo o Brasil e se você quiser ter acesso a esse material, você pode conhecer na escola, né, no colégio. O professor deve usar esse material porque é um paradidático praticamente que a gente produz, né, com todo o carinho para todos os componentes curriculares, Sim, né? Exatamente, pode ser usado em todas as disciplinas, enfim. E também temos o nosso site, né, historiadavida.com.br. Ali colocamos PDF do material, colocamos material complementar. Você pode conhecer também esse material ali. Mas eu acho que você devia falar um pouquinho sobre essa novidade. Então vamos falar rapidinho.
Agora a revista ela está um pouco ainda mais interessante, por quê? Porque ela está trazendo uma interação no sentido de atividades que o aluno pode estar se integrando um pouco mais. Então já tinha todo um conteúdo que era muito rico ali para essa faixa etária do Ensino Fundamental 2, mas agora ele também vai poder colocar a mão na massa, vamos assim dizer, um pouquinho mais e interagir ali, com essa revista por meio de atividades. E fixar também o conteúdo por meio dessas atividades. Vai ter uma assimilação com certeza muito melhor, né? Mas vamos deixar agora para contar as coisas do que vem por aí, né? Ok. E no próximo bloco, o que a gente tem? Nós vamos agora analisar um pouquinho o tempo de Darwin, o contexto sociocultural em que ele viveu, por que isso de alguma forma favoreceu também o desenvolvimento das ideias, né, que vieram a ser conhecidas como teoria da evolução das espécies. Então, fique com a gente, Darwin, seu tempo, daqui a pouco. Aqui o tempo passa muito rápido e a gente já retorna com o segundo bloco, trabalhando o tema Darwin e seu tempo. Michelson, o antropólogo e também paleontólogo Richard Leakey, ele afirmou que a moderna teoria da evolução se originou com Charles Darwin por dois motivos. Que motivos foram esses? É bom você ter mencionado aí que, segundo Leakey, foi a moderna teoria da evolução. Exato. Porque se a gente analisar a história, o avô de Darwin já defendia o evolucionismo, né? Lá nos antigos gregos já havia uma ideia de evolução, de seres que se originam de outros, né? Então essa ideia não é nova, né? Okay. Darwin não descobriu a roda nesse sentido, mas com o trabalho competente dele, nós não podemos negar isso, ele foi realmente um cientista, né? Na real acepção do termo, porque ele fez duas coisas segundo Leakey. Primeira, ele analisou todas as evidências que havia sobre esse assunto de evolução das espécies, né, de biodiversidade, que é a palavra que a gente usa hoje. E segundo, que eu acho que é a coisa mais importante que Darwin legou, né, a nós, foi a ideia de propor um mecanismo para a evolução, que ele chamou de seleção natural. E é bom também esclarecer que nós criacionistas aceitamos isso numa boa, né? A seleção natural explica muito bem as variações que há, só que limitadas, é bom que se diga isso, né, entre os animais. Por exemplo, lá em Galápagos, e você lembra, né? Eu estava com a minha câmera e eu tirei fotos de muitos tentilhões. Sim. Cada ilha que eu ia, eu tirava fotos dos tentilhões, que são os nossos pardais, né? Só que lá em Galápagos, de uma ilha para outra, os tentilhões manifestam algumas variações, né? Uma ilha ele tem a plumagem preta, né? Bico maior. Na outra, a plumagem é cinza, o bico menor. Então, realmente, você percebe ali em Galápagos, naquelas ilhas aparentemente isoladas, né? Mais ou menos isoladas, variações limitadas. Só que o detalhe é que todos eles são tentilhões. As iguanas também, nós vimos lá, né? As iguanas lá tem iguanas negras marinhas, né? Que desenvolveram um comportamento diferente daquelas do continente, porque como tinha pouco alimento nas ilhas, elas aprenderam a pescar, não pescar, se alimentar de algas. Então elas mergulham, buscam algas e comem né? Fazem disso um alimento. Mas se você comparar com as iguanas do continente, são praticamente as mesmas iguanas, né? Na espécie humana tem isso também, né? Nós temos asiáticos, temos negros, brancos, então a diversificação limitada, ela é um fato e nós criacionistas aceitamos isso tranquilamente. Então, na verdade, o que Darwin explicou não foi a origem das espécies, como diz o título do seu livro mais famoso. O que ele explicou, o mecanismo que ele entendeu, foi o que explica a biodiversidade. Né, a variação, adaptações, alguns chamam de microevolução, o termo não seria mais correto, mas enfim, né, essa tal de microevolução. E isso é perfeitamente acomodado no modelo criacionista. Certo. E naquela época as coisas eram bem difíceis, né? Ele aproveitou um barco. Sim, isso aí foi um presente para ele, né? Porque como que um jovem, né, na Inglaterra do século XIX poderia conhecer o mundo e fazer pesquisas com fauna e flora de outros continentes, né, de outros países. 1859, se eu não me engano, né? Foi exatamente 1831 a 1836. 5 anos, foram 5 anos de viagem a bordo do navio Beagle. O capitão daquele navio, era comum naquele tempo os capitães, que eram um pouco mais cultos, né? A tripulação era mais de homens bárbaros, ali um pouco mais, né, sem educação formal. Era comum que os capitães levassem um jovem inteligente, estudado, para poder trocar ideias, para poder jantar e conversar, né? Então o Charles Darwin entra nessa aí.
Olha que interessante. Ele desistiu do curso de medicina, o pai dele queria que ele fosse médico, ele não quis, podemos comentar um pouco mais depois no outro bloco. E aí surgiu essa viagem. O pai relutou, mas os amigos disseram, deixa ele viajar, deixa o menino passear, né? E aí ele embarcou no navio e 5 anos ele pôde visitar vários lugares, né? Vários continentes, inclusive passou pelo Brasil, passou por Galápagos, e nessas passagens ele colecionava ali fósseis, ele analisava os seres vivos daquela região e com isso pôde fazer comparações, e quando volta para a Inglaterra, então ele tem um bloquinho cheio de ideias, né? Que a gente conversa depois também, viu? Próximo bloco, agora não. E isso vai desembocar depois nos livros que ele publicou. Olha, o papo tá bom, mas a gente precisa ir para um momento também muito especial, que são das sugestões práticas agora para ciências da natureza. E essa é a parte que os professores mais gostam, porque afinal são dicas de como aplicar, né, o conteúdo da revista nas salas de aula, nas mais variadas matérias e disciplinas, né? Acho que quase todas dá para aplicar, né? Bem, na página 2 é possível notar a descrição feita por Richard Leakey, na qual ele apresenta 2 razões para atribuir a origem das espécies, ou a origem da moderna teoria da evolução, a Charles Darwin. Então nós vamos analisar o segundo ponto. Propôs um mecanismo para explicar a modificação das espécies, ou seja, a seleção natural. Outra questão que você pode trabalhar é a exposição do fato de que quando os evolucionistas argumentam sobre seleção natural, eles omitem a existência de uma seleção natural testável, a qual os criacionistas aceitam. Ela é chamada de microevolução e gera todas as disciplinas do curso de biologia. Mas há uma outra seleção natural que é mágica, pois postula a chamada macroevolução. Essa não possui amparo no registro fóssil. E é bom dizer que no próximo programa a gente vai tratar com mais detalhes a questão da macroevolução, que diferenças e semelhanças que há entre microevolução e macroevolução. Esse é um detalhe bem importante, bem interessante. Mas agora a gente te convida, continue aqui, porque a gente vai para o terceiro bloco, Darwin, seu tempo e suas influências. Tem mais ainda, hein? Fica aí. E a gente já está de volta. Bloco 3, Darwin, seu tempo e suas influências. Michelson, conta um pouquinho para a gente dessa história de Darwin aí. Bom, primeiro vou dizer o óbvio, né? Sim. Todo mundo é fruto do seu tempo, do meio em que vive, né? E Darwin, ele viveu numa Inglaterra em ebulição, né, com ideias revolucionárias, uma igreja oficial naquele tempo, lá naquele país, que era bastante corrupta, né, com muitos desmandos, influência, assim, privilégios clericais, e isso causava naturalmente uma revolta na população, nas pessoas. É uma época com forte influência do iluminismo, né, do revisionismo, então ideias novas eram bem acolhidas naquela sociedade. E foi nesse contexto que surgem as ideias de Charles Darwin. Certo. Havia realmente um interesse em superar a versão da igreja. Eu coloco entre aspas porque não é a versão da igreja, é a versão bíblica, né? Mas eles atribuíam isso à igreja. Adão e Eva, Gênesis, isso aí é uma coisa da igreja, uma coisa retrógrada, né? Quando a gente sabe que não, é bíblico, é criacionismo, né? Mas havia essa falsa associação. Então, quando Darwin vem com suas ideias, os que já eram mais ligados ao ateísmo, ao agnosticismo, ao iluminismo, acolheram muito bem porque era uma versão agora, finalmente, uma versão que podia rivalizar com o que a igreja apresentava, né? Só que é bom também lembrar, eu estive lendo, quando a gente foi para Galápagos, antes de irmos, eu li biografias de Darwin, e é interessante notar, por exemplo, que os 2 avós dele, materno e paterno, eram ateus praticamente, né? Um era religioso, mas cheio de dúvidas e não cria na Bíblia, criticava a igreja, a religião, a Bíblia, e o outro era quase que um deísta mesmo, que se Deus existia, estava lá longe e não se envolvia com as pessoas, né? Então, os avós. Ele viveu tudo isso na infância dele, né? Exatamente. Os próprios biógrafos dizem que o que Darwin viveu até os 17 anos, na infância e na escola também, depois eu vou falar da escola, moldou com certeza as ideias dele, né? Escola, o pai queria que ele fosse médico, como eu já disse no primeiro bloco. Ele foi para Edimburgo, ficou um pouco lá, não gostou do curso e acabou pedindo para sair. Só que enquanto esteve lá, ele se uniu a um grupo chamado Plinianos, que era um grupo de jovens revolucionários, que tinha ideias contra a igreja, eram já evolucionistas, interessante isso, né? E, inclusive um professor do Darwin, se não me engano era o Edgewood,
Que vai ter uma grande influência, né? Vai ter uma grande influência, era um camarada que estudava esponjas, animais marinhos, e era um evolucionista ferrenho. Sim. Então ele molda também os pensamentos. Então Darwin, quando sai do curso de medicina, desistiu desse curso, ele vai com a cabeça cheia dessas ideias, né? De revolução, de evolucionismo e tal. Vi aqui o nome, Robert Edmond Grant. Edmond. Isso. O Ed Wood, acho que é o avô, né? O Edmond Grant foi esse professor que influenciou grandemente Darwin com ideias evolucionistas. Certo. Note que quando Darwin ele publica seus livros, ele já era evolucionista, né? O que surge depois é o tal do darwinismo, que se inspira naturalmente no nome dele, né? Mas o evolucionismo já existia. Então a sociedade em que ele viveu ali, a Inglaterra daquele tempo, as influências em casa e na escola, na universidade, tudo isso, os biógrafos dizem, não sou eu que estou dizendo, né? Fazem o Darwin. Fazem Darwin. Tudo isso constrói Charles Darwin e vai ser a pessoa perfeita para depois, com influência de outros autores, como é o caso de... Acho que é bom deixar isso para o bloco que a gente fala sobre o Beagle, né? Ok. Que é um autor muito importante, eu deixo para depois. Todas essas leituras e tudo mais acabaram desembocando no darwinismo. Bem, agora chegou aquele momento que você diz que os professores mais gostam, hein? Dicas? Dicas práticas, agora com língua portuguesa e arte. Na página 3, é mencionado que Darwin começou um caderno com esboços, inclusive você comentou rapidinho já em um dos blocos, de onde surgiu o modelo chamado de evolução. Seu trabalho foi muito elogiado por sua escrita e também a aplicação. Só um detalhe, Nádia. Uma curiosidade apenas para que os entendedores entendam. Ele começa a escrever esse bloco em 1844. Fica a 1844. Dica. Veja com os alunos o processo de escrita científica, diferindo-a de outros gêneros textuais e analisando as etapas de construção de artigos científicos. Ainda, Nádia, na página 3 aí da revista, Sim. É relatado que foi nesse momento histórico que um ambicioso cavalheiro de 30 anos de idade deu início a um caderno secreto de anotações e sugeriu que moluscos e símios fossem os ancestrais da humanidade. Resgate na internet os desenhos de Darwin, tem lá gráficos, né, esboços do caderninho dele, o caderno secreto dele, né, no qual as ideias de evolucionismo surgiram. Aproveite para falar sobre como os desenhos, especialmente os dos séculos 17, 18, foram úteis para o estudo das espécies animais e vegetais em todo o planeta. Será que vale a pena sugerir para a turma um passeio em que eles possam também ali registrar suas observações com desenhos? Isso é fazer ciência, né? Fica a dica para você então. Será que vale a pena também sugerir para a turma um passeio em que eles possam registrar, anotar, desenhar? Tá aí a dica. Bem, a gente já vai para o intervalinho e volta no nosso quarto bloco, a viagem a Galápagos. Essa viagem vai ser interessante. Vai, até lá! Já é o último bloco. Que rápido, né? Muito! E a gente vai falar um pouquinho sobre a viagem a Galápagos. Que viagem foi essa, Michelson? É aquela viagem de 5 anos, né? Que caiu no colo de Darwin, foi uma providência, divina não vou dizer, né? Mas enfim, né? Foi a viagem que possibilitou que ele pesquisasse muita coisa pelo mundo. E é bom que se diga, né? Que tem gente que acha que criacionista só ataca o Darwin. Não, Darwin foi um cientista, um pesquisador assim bastante cuidadoso, né? Como já vimos no outro bloco, fez anotações, né? E com todas as limitações que ele tinha naquele tempo, não tinha microscópio, não tinha um monte de coisas, né? Mas mesmo assim ele fez um trabalho bem sistematizado. Não havia curso de biologia, de antropologia, de paleontologia, de geologia, né? Então ele era um naturalista. Na verdade, a faculdade que ele concluiu foi de teologia. Olha que interessante. Olha só. Porque é o que tinha para estudar, né? Ele não tinha muitas opções e acabou estudando isso aí. Repito. Embora o livro mais famoso dele tenha o título A Origem das Espécies, Darwin nunca lidou com esse assunto de origem, né? O livro dele não fala disso, o livro dele promete, mas não entrega. O livro dele fala de biodiversidade, então é um aspecto que, repito, nós criacionistas podemos aceitar tranquilamente, a seleção natural. Ao contrário do que alguns pensam, nós não somos fixistas, aqueles que pensam que Deus criou as espécies originais de Gênesis e elas são as mesmas até hoje. Nós já falamos, a própria espécie humana tem variações, né? Então, sustentar uma ideia dessa seria um absurdo. Então, não somos, de forma alguma, fixistas. E admitimos muito bem a ideia, o conceito de seleção natural. Agora, entendemos que a seleção natural não é mágica, como já dissemos numa dica agora há pouco, né? A seleção natural não explica
como que seres tão distintos como seres humanos, baleias e árvores, poderiam se originar de um ancestral comum. E esse tipo de coisa, chamada de macroevolução, não tem evidência científica para sustentar, né? Você não tem no registro fóssil isso, você não tem evidências atuais na biologia molecular, em lugar nenhum Mas você ainda encontra evidências de uma né? ancestralidade comum. Insistem, né? Porque é preciso haver... O que os darwinistas fazem? Pegam as observações, por exemplo, os tentilhões, voltemos aos tentilhões. Se há variações pequenas de uma ave, de uma espéciezinha para outra, de uma ilha para outra, se esses bichinhos estivessem sendo submetidos à seleção natural ao longo de milhões de anos, então as variações pequenas passam a ser grandes. Mas isso não é ciência, isso é extrapolação, isso é filosofia, né? Porque você não pode experimentar, você não pode observar, você não vai estar vivo aqui para ver isso aí, né? Você não tem evidências no registro fóssil disso. Então é mera especulação. Por isso que as ideias que se extrapolaram a partir das conclusões de Darwin e outros, elas não são necessariamente científicas. Seleção natural é. Agora, a macroevolução, não. Ela é filosófica, né? Bem, foi tão rápido, foi tão bom, mas a gente vai agora então para as dicas finais, tudo bem? Tudo bem. Deixa o pessoal com gostinho de quero mais, para ler a revista também. É verdade. Né? Vamos agora para história, geografia e também matemática. Bom, história. Nas páginas 3, 4, 6 e 7, quase toda a revista, né? Sim. Nós temos informações sobre família de Darwin, sobre os movimentos que produziram a obra Origem das Espécies, que não é o único livro dele, é o mais famoso, né? Ele escreveu outros também. Então, faça junto com a sua classe um panorama abordando os aspectos político e religioso de toda a Europa naquele tempo. É um exercício bem interessante, especialmente da Inglaterra. E como esse contexto provocou a situação de uma guerra oculta entre a recém-difundida ciência, ou a ciência evolucionista, né, e a religião. Como Hitler, por exemplo, usou esse clima e essas ideias para promover o massacre de um grupo que ele chamava de menos humanos, usando ideias evolucionistas. Veja que ideias têm consequências. Algo muito sério, né? Agora, com o componente curricular de geografia, na página 6, você pode trabalhar o relato da viagem que a equipe da Divisão Sul-Americana, ligada à educação adventista, fez e trabalhou ao ir a Galápagos, aquela viagem que eu e o Michel também estivemos. Incentive seus alunos a redescobrirem essa ilha, traga mapas e mostre a relação dela com o Equador. Apresente também o vulcanismo presente naquele território e por que Galápagos é um dos patrimônios históricos e naturais do planeta. Também é bom lembrar, né, Nádia, que nós temos materiais adicionais, né? Vou deixar aqui na descrição desse Verdade. vídeo links para você ver aí um vídeo documentário sobre a nossa ida lá. Tem também uma matéria que eu escrevi para o site da Revista Adventista. Muito bacana. Com fotos, com descrição de cada dia, uma espécie de diário de viagem, né? Então fica o convite para você assistir e ler esse material que estará aqui na descrição do vídeo, tá bom? Em matemática, na página 8, há dados interessantes sobre as ações humanas que transformaram o planeta. Procure construir uma tabela com esses números e analise, junto com o professor de história, por exemplo, os movimentos socialistas que usaram as ideias de Darwin com o intuito de construir um mundo perfeito. Chegamos ao final de mais um programa História da Vida. Sempre podemos aprender mais. Esperamos você no canal no YouTube, CPB Educacional, playlist A História da Vida. Agradecemos a sua participação, professor. Nos encontramos por aqui. Até lá.